a mais um DayuCast by Perfect Pay e hoje um convidado é mais do que especial. Ele é o mestre das vendas, o mestre da gestão, empresário e empreendedor desde os 5 anos de idade. É isso mesmo, Lucas Coelho. Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um prazer imenso estar aqui, viu, Bruna? E, assim, eu não era bem um empreendedor, né? Era mais a brincadeira de criança. Uhum. Quando eu era pequeno, eu e minha irmã, a gente morava numa casa muito grande e a gente sempre gostava de brincar como se a gente tivesse uma vendinha. Então, a gente ia no quintal, fazia pãezinhos de barro. E aí, depois que a gente fazia os pãezinhos de barro, a gente colocava lá para secar e fingia que estava vendendo aquilo lá. Nessa mesma época também a gente brincava de pedágio. Uhum. Então a gente cercava o corredor que a gente tinha na casa e todo mundo que quisesse passar tinha que pagar para passar, senão a gente não deixava passar. Caramba, desde muito pequeno, né? E essa não foi a única vez, não. Uma vez, eu e meu primo, a gente pegou uva no sítio do meu avô, um monte de uva, e nós fomos para a rodovia para vender uva. Isso eu devia ter uns 6, 7 anos. Nossa, na hora que meu pai descobriu, meu pai e minha tia deu um problemaço pra gente. De quem foi a ideia? Tinha adulto no meio? Não, era só eu e meu primo, os dois com 5, 6 anos. Jesus amado. A gente foi pro meio da rodovia vender uva. Fizemos uma plaquinha escrevendo tudo errado. Não sei nem se o Paulo Henrique lembra disso, mas foi um fato também que marcou minha infância. Paulo Henrique, você era mais velho que o Lucas? Não, ele é um ano mais novo. Mais novo, então você que é a má companhia. Então eu era a má companhia pra ele. Mas essa veia empreendedora veio da onde? Pra falar a verdade, eu acredito que veio muito do meu avô. Uhum. Meu avô, a história do meu avô, assim, é algo, assim, extremamente admirável, porque meu avô, ele perdeu o pai muito novo, ele tinha 11 ou 12 anos de idade, e aí ele assumiu que ele ia tomar conta da família. Uhum. Então, meus tios avós, a minha bisavó, e aí meu avô nessa época, ele montou tipo uma vendinha que vendia pão, que era uma padaria, uma merceariazinha. Uhum. E ele foi cuidando dessa mercearia. Com 17 anos ele montou uma serralheria e foi crescendo. E ele aposentou com 40 anos, porque quando ele tinha 12 anos, ele chegou e falou assim, com 40 anos eu vou parar de trabalhar. Com 40 anos ele parou de trabalhar. E ficou vivendo da renda que ele fez nessa época. Caramba. Desde os 12 anos de idade. Isso aonde? Dele. Que em cidade? Isso em Nova Serrana, uma cidade do interior de Minas Gerais. Caramba. Depois de Nova Serrana, ele mudou para Divinópolis, que é a cidade que eles moram atualmente, que fica perto de Belo Horizonte. E aí, nisso, ele foi crescendo, construiu, mexeu com gado, mexeu com muita coisa. E, para falar a verdade, meu avô foi um dos meus maiores mentores nisso. Meu avô, ele me ensinou um negócio que, na época, isso há anos atrás, eu não conseguia compreender. E que hoje eu vejo isso muito bem, não só nos meus negócios, como também em outros tipos de negócio. Que você sempre tem que escolher se você vai vender o produto com margem, e aí você tende a fazer menos vendas, ou se você vai querer vender no volume. Então você diminui o preço, mas você tem que vender muito. Isso foi um ensinamento que eu, até hoje, e eu sempre falo isso para todos os meus mentorados, para todos os meus alunos, sempre falo isso em lives, nas redes sociais, porque isso gravou muito na minha vida e, de fato, se todo empreendedor, se todo dono de negócio ele conseguir compreender isso, que ele precisa escolher estrategicamente como que ele vai vender, isso muda completamente um negócio. Total, com certeza. Isso muda completamente assim, um negócio. Você vê que esses ensinamentos que não só provavelmente foram passados diretamente para você, né, mas na experiência ali no dia a dia com seu avô, você com certeza viu coisas que a gente às vezes só assistindo o curso ou então só assistindo o mesmo podcast a gente não consegue aprender, tem que colocar a mão na massa. Exatamente. E aí, quando que você colocou a mão na massa? Você chegou a fazer alguma coisa, trabalhar com seu avô? Como é que não, foi? Não, nunca trabalhei com meu avô. Na verdade, da minha família, ninguém nunca trabalhou com meu avô. Uhum. E tem um tio meu que ele também foi para esse lado do empreendedorismo, mas, de fato mesmo, ninguém nunca trabalhou com meu avô, até porque quando eu nasci, meu avô já estava na época dele mais aposentado. Caramba, é verdade. Já estava se aposentado. Já estava aposentado e vivendo da renda dele, que ele fez
tanto construindo, que meu avô também ele construiu muito. Até meu avô brincava comigo quando eu era mais novo, que ele fez parte do progresso da cidade de Divinópolis. Com certeza, mexeu com tudo, né? Vendeu tudo. Ele vendeu tudo. E até hoje ele tem imóveis, tem um sítio, tem uma fazenda. Agora tá tudo arrendado, né? Porque ele já tá com mais de 80 anos e aí já não tá com a mesma saúde que ele tinha antigamente. Já não dá conta de fazer as coisas que ele fazia. Deve ser difícil parar de trabalhar, né, pra ele. Pra ele, quando começou aquele fato de 2020, eu não sei se eu posso falar o nome, né? Claro, fica à vontade. Quando começou aquele fato, ele teve que parar de tudo. E meu avô, mesmo ele aposentando quando ele tinha 40 anos, ele sempre estava ativo. Então, ele sempre estava indo no sítio, sempre estava indo na fazenda. E aí, quando começou o lockdown, ele não podia mais sair de casa. Então, aquilo ali ajudou muito acho que acelerou a deteriorização assim, da saúde dele. Com certeza. Infelizmente, né? De muitas pessoas. Infelizmente. Mas, assim, o que você aprendeu com seu avô e que você conseguiu implementar ali, que você conversou comigo, né? Já na sua juventude, conta pra gente como é que foi que você... Eu acho que é instintivamente, né? A questão dos estudos, do muito trabalho, dele ter visto, né? Saber que ele começou muito cedo a trabalhar, isso com certeza te inspirou e te trazia algo, né? Que eu tenho que fazer também, né? Exatamente. Eu sempre quis empreender. Tanto que eu e meu primo também, quando a gente tinha 12 anos de idade, se a minha tia escutar isso que eu tô falando, ela vai achar muito ruim comigo, que eu não sei se ela sabe. No podcast eu já devo ter ficado horrorizada. Esse mesmo primo meu, quando a gente tinha 12 anos de idade, a gente ia pro sítio também do meu avô, a gente pegava abacate, muito abacate, e a gente saía vendendo nas vendinhas. Todas as vendinhas de verdura lá de Divinópolis. E... a gente pegou o dinheiro e a gente comprou, na época, uma arminha de chumbinho. Já tô vendo. Com todo o dinheiro que a gente juntou ali, a gente comprou uma arminha de chumbinho. Só que era um negócio que era extremamente rentável. Porque a gente tinha um custo... O abacate? O abacate. Porque era um negócio que... minha tia vai achar ruim por causa que a gente comprou uma arminha de chumbinho. Acho que minha mãe também não sabe, não. Se ela descobrir isso, ela vai me achar ruim comigo. Mas era um negócio muito rentável, porque o custo do abacate pra gente era muito baixo. Então, tudo que a gente vendia, a gente tinha uma alta margem de lucro. Exatamente. E eu sempre quis empreender. Só que eu não sabia como empreender. Por mais que eu conversava muito com o meu avô sobre isso, até meus 20 e poucos anos de idade, eu conversei muito com o meu avô sobre negócios, sobre ingestão, sobre empreendedorismo, eu não sabia como empreender. E eu estava com aquela cabeça que é normal na escola, que é você tem que estudar, você tem que ser ali mediano para cima, ou tirar nota 6 ou mais, e depois, quando você vai entrar no ensino médio, você já tem que começar a se preparar para o vestibular. E aí você faz o vestibular, estuda o vestibular, começa a fazer uma faculdade, e aí depois a faculdade ela vai te preparar para você ser um colaborador de uma multinacional e sendo um colaborador mediano. E se bobear, faz uma faculdade que você nem tem certeza se é o que você quer. Exatamente. Se bobear, faz uma faculdade que você nem tem certeza que você quer. Muitas vezes até por influência de outras pessoas. Porque a escola, ela não te prepara, infelizmente, para você estar no campo de batalha. Sim. Ela te prepara para você fazer um vestibular e depois seguir aquela vida igual a todo mundo. Então, mesmo conversando com meu avô, eu tinha muitas dúvidas sobre como fazer, sobre o que eu poderia montar, que tipo de negócio seria rentável, que tipo de negócio não seria rentável, como que eu ia entrar nesse mundo. Então, eu fui seguindo aqueles mesmos passos que todo mundo normalmente segue. Só que aquele pedacinho de mim sempre estava lá. Eu quero ter um negócio, eu quero ter um negócio, eu quero ter um negócio. Como que eu vou ter um negócio? Como que eu vou crescer esse negócio? Como que eu vou arrumar dinheiro para montar um negócio? Isso é bem importante. Pois é. E eu ficava muito com isso, mas eu não sabia como. E na época a gente não tinha ferramentas que a gente tem hoje em dia, como por exemplo o Google, como o YouTube, que hoje em dia para se montar um negócio,
Você faz uma pesquisa ali no Google, você acha um curso online para você aprender a montar um negócio. Bota no chat GPT. Bota no chat GPT e aí você consegue ter uma noção de como abrir um negócio. E a pessoa mais próxima que eu tinha, que empreendeu, que era o meu avô, ele já estava aposentado, então ele já estava mais tranquilo. E aí eu não peguei esse crescimento dele, apesar de sempre conversar com ele, apesar de sempre admirá-lo pelo que ele fez. Porque o que ele fez, muita gente hoje não consegue fazer. E olha que na época era muito mais difícil do que hoje. Menos informação. Menos informação. Tinha transporte. Era muito mais complicado. Na época que ele fez isso, não era fácil a gente pegar e ir de um lugar para o outro igual é. Sim. Então, para ele receber a mercadoria, demorava um tempo. Muitas vezes as pessoas não levavam ele a sério, por quê? Por causa da idade dele, que ele era muito novo. Mas Caramba, mesmo assim... isso é um bom ponto. E muitas vezes as pessoas não levavam ele a sério, só que ele teve que provar para todo mundo que ele mesmo sendo novo, ele dava conta. Que ele mesmo sendo novo, ele era uma pessoa extremamente responsável para fazer aquilo que ele se propôs a fazer, né? Certo. Mas nisso tudo, assim, nessa junção de conhecimento que você obteve com seu avô, com essa inquietação que você tava, o que você fez com isso? O que o Lucas fez, assim? A primeira coisa que fui fazer foi direito. Direito? Cara, nossa, nossa. Foi influenciado por alguém? Muita influência, muita influência. Porque muitas pessoas falavam comigo que eu era bom de argumento. Pronto. Nem sei se eu sou bom de argumento igual as pessoas falavam que eu era. Mas muitas pessoas falavam isso, até mesmo na escola, sabe? E aí eu pensei, não, se eu sou bom de argumento, então vou ser um excelente advogado. Aí no dia que eu falei que ia fazer direito, aí todo mundo ficou numa felicidade. Vai fazer direito, vai ser advogado, senão vai fazer concurso público. E aí o que eu fiz? Eu ingressei no direito, comecei a fazer direito. Só que quanto mais eu estudava sobre lei, mais eu pensava, nossa, isso aqui não é pra mim, não. Isso daqui não é pra mim. E aí passava período e ia aprofundando mais, direito constitucional, direito de não sei o quê, direito de não sei o quê. E eu pensava assim, tá certo que quando você é advogado, principalmente se você monta um escritório, você se torna um empreendedor. Sim. Mas advogar não era pra mim. E eu ficava pensando, cadê as relações de negócios que eu sempre gostei? Cadê aquelas relações de compra e venda, marketing? E eu via muitas propagandas quando eu era pequeno, principalmente da Polishop e da Shoptime. E eu ficava achando assim, não, que legal, que legal. E eu pensava, como é que eu vou entrar nesse mundo se eu for advogado? Eu não acho que vai ser possível entrar nesse mundo. Tava perdendo a tua essência, né? Sim, eu tava perdendo a minha essência. E, querendo ou não, eu ficava muito preocupado sobre como que as pessoas iam me ver sendo advogado. Isso também foi algo que me influenciou. Porque você não se via, né? Porque eu não me via. Eu não me via advogado. Eu não me via indo no Ministério Público, por exemplo, para fazer processando alguém ou... Não sei, eu não me via nisso. Aí a primeira alternativa, enquanto eu fazia direito, era, vou fazer um concurso público. Só que eu também não me via sendo um funcionário público. Não, e aí sempre tem alguém que chega e fala assim, não, mas direito, tem tantos tipos de direito, você pode trabalhar em tantos lugares diferentes, você pode fazer concurso público, ganhar 20 mil por mês. Poxa, por que você vai desistir, Lucas? E aí o que o Lucas fez? Desisti do direito. Inclusive, nessa época, foi pouco tempo depois, eu fiz um concurso público aqui no Rio, que eu fiquei na lista de espera. E eu fiquei rezando, eu não contei isso pra ninguém na época, porque eu fiquei rezando pra não ser chamado. Caraca. Nossos concurseiros agora estão assim, Eu fiquei rezando pra não ser chamado, porque eu sabia que se eu fosse chamado, e se outras pessoas descobrissem que eu tinha passado nesse concurso público, que ia ter uma pressão muito grande pra eu ir. Então, eu não contei pra ninguém. Mas você sempre foi estudioso? Sim e não. Eu sempre gostei muito de estudar o que eu gosto. Então, por exemplo, para mim, estudar sobre gestão, vendas, marketing, sobre personalidade de pessoas, isso para mim é muito bom.
estudar sobre economia. Eu amo economia. Amo economia. Mas na escola, eu tinha um pouco de preguiça de estudar algumas coisas. Claro. que era que a gente tinha que estudar. Algumas coisas todas. Não era tudo, não, porque eu também gostava muito de história. Então, eu sempre tive notas muito boas em geografia e história. Acho que até porque, se a gente for parar para pensar, geografia e história, a gente vê um pouco de quê? De economia, sobre essas... Comércio. Então, assim, acho que por isso que eu gostava de geografia e história. Então, eram minhas melhores notas. Aí depois eu comecei a gostar um pouquinho de ciências, mas sempre fui aquele aluno, tipo, aluno nota 7. Não era aluno nota 10, sim, mas também não era aluno nota 6 e 5. Mas aí você pegou, entrou no direito, saiu do direito. Sempre foi um rapaz que se interessou por diversos tipos de conhecimento. Sim. Assuntos. E aí? Aí eu fui fazer que você foi? Administração. Continuou nessa labuta, sim, da faculdade. Aí nessa época eu fui ver o que eu poderia fazer que me aproximaria mais do mundo de negócios. Aí eu vi a administração. Sim. Então o que eu fiz? Eu fiz vestibular escondido. Só meu pai que sabia na época que eu tinha feito vestibular para administração. E aí eu passei. E aí eu passei na Universidade Federal de São João del Rei e fui. Quando eu cheguei lá, foi o dia que eu comentei com o resto das pessoas. Né? Quando eu passei, que eu estava chegando em São João, que estava arrumando lugar para morar, aí que eu saí comentando com todo mundo que eu tinha passado. E aí você vê que você já estava ali no caminho do teu sonho, né? Sim. Alguns amigos meus também sabiam na época que eu estava fazendo isso, mas no contexto geral de família, poucas pessoas sabiam que eu tinha feito vestibular escondido. Aí só quando eu passei, que eu já estava arrumando lugar para ficar, que eu saí contando para todo mundo que eu tinha passado. E aí, quando eu entrei na administração, muitas pessoas começaram a falar comigo assim, para que você está fazendo administração? Administração é curso de quem não sabe o que fazer. Administração é isso, administração é aquilo. Para que você vai fazer administração? Seu pai não tem uma empresa grande para você administrar. Você está perdendo tempo. Só que eu sabia que não era isso. E eu fiz muitas associações também, pesquisando na época, e eu descobri que um dos cursos mais bem pagos de pessoas que mais ganhavam dinheiro nos Estados Unidos era business e economia. Então eu pensei, poxa, se nos Estados Unidos são cursos onde as pessoas ganham muito bem, por que aqui no Brasil vai ser diferente? Talvez porque as pessoas estão olhando pelo lado errado. Exatamente, as pessoas estão vendo pelo lado errado. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar mais sobre o que um administrador poderia fazer. E aí eu vi que, realmente, olha, o mundo de negócios, quem faz administração, é bem mais fácil de entrar nesse mundo de negócios. Apesar de que a faculdade também, mesmo sendo administração, ela não me ensinou nada sobre empreendedorismo na prática. Porque a gente volta para aquele caso que a gente estava comentando anteriormente. A faculdade, ela te ensina a ser, até de administração, economia, de todos os cursos, te ensina a ser um funcionário nota 6, 7 em multinacionais. Não ensina empreendedorismo na prática. Nem na faculdade eu aprendi empreendedorismo na prática. Infelizmente. Você chegou a trabalhar como CLT? Cheguei. Eu comecei fazendo estágio na faculdade. Eu consegui um estágio muito bom na época. E depois que eu saí desse estágio, aí eu entrei numa empresa de consultoria. E aí que eu comecei a ser esse mundo de consultoria empresarial. Então eu fiquei nessa empresa durante uns 3 anos, mais ou menos, como consultor. E aí, no meio de 2016, eu e minha esposa, que na época a gente era nós só éramos noivos, a gente comprou uma loja. Caramba. A gente comprou uma loja de cosméticos. E aí que foi assim, o meu primeiro, aquela energia. Euforia, tô certo. Esse dia que a gente decidiu comprar a loja, foi um negócio muito rápido, porque era um domingo, a gente estava assistindo Netflix, eu e ela, e aí ela recebeu uma mensagem da antiga dona da loja falando o seguinte: olha, eu vou casar e eu tô vendendo minha loja. Você não sabe de ninguém que quer comprar, não? Na mesma hora eu olhei para ela e falei assim, agora, essa é a oportunidade. E ela já era... Tem coisas que o acaso, né? E minha esposa já era empresária na época. Ela era noiva mesmo. Ela começou a ter um negócio muito nova. Então, com 20 e poucos anos de idade, ela já tinha um negócio na mão.
para administrar. Ela teve uma oportunidade que ela abraçou e foi embora e cresceu com isso. Então eu falei, é agora. Vamos. E aí 2 dias depois a gente já estava negociando a loja, 2 semanas depois a gente já estava comprando a loja. Caramba. E aí essa loja, vocês ficaram quanto tempo com a loja? Estão com ela até hoje? Não, a gente vendeu, a gente cresceu a loja. A gente teve um crescimento muito bom principalmente durante 2018, 2017, 18 e 19. E aí, só que o objetivo da loja sempre foi o trampolim. Como assim o trampolim? Era o primeiro negócio, no meu caso, por exemplo, era o primeiro negócio que eu via aquilo lá como investimento para eu entrar no mundo de empreendedorismo. Ah, sim. Você ainda estava na faculdade? Não, já tinha formado. Já tinha formado. Tinha formado há anos já. Ah, tá. Mas eu via a loja como um trampolim para eu entrar no mundo de empreendedorismo, porque eu já estava trabalhando como CLT. Já tinha feito consultoria? Trabalhava como consultor empresarial, mas trabalhava como CLT. E aí a gente tomou a decisão de comprar a loja, isso em junho de 2016, mais ou menos. E aí foi nesse momento que a gente entrou. Só que eu não conseguia conciliar, porque eu tentei conciliar a consultoria, trabalhando como CLT, e a loja. E nesse momento inicial, a loja precisava muito de mim. Então eu tomei a decisão de sair dessa empresa, que eu trabalhava como CLT, como consultor empresarial, e focar na loja. Só que quando eu comecei a focar na loja, fiquei lá 2 meses. Até que começou a chegar várias pessoas querendo minha ajuda, e aí nisso eu comecei a ajudar outras pessoas. Com consultoria, Com consultoria. Por exemplo. Aí eu abri nessa época minha empresa de consultoria. Caramba. Então eu abri nessa época minha empresa de consultoria, comecei a atuar como consultor, até o momento que eu percebi que eu tinha uma vocação muito grande para educação. Olha. E que eu ia conseguir impactar mais pessoas se eu fosse para o lado da educação do que sendo consultor. Porque como consultor eu consigo ajudar uma empresa por vez. Na educação eu consigo impactar quantas pessoas, quantas empresas ao mesmo tempo? Milhares. No digital, então? No digital, então. Então, quando eu percebi isso em 2018, eu vi que era a hora, talvez, de começar a pensar nisso. Da educação. Aí nessa época minha mãe ficou muito orgulhosa de mim, porque minha mãe é professora de história. Ai, caramba! E aí ela ficava falando assim comigo, nessa época quando eu comecei a falar com ela, olha mãe, eu quero começar a dar palestra, treinamentos, essas coisas assim. Eu sabia que você tinha puxado essa veia de educação, isso é meu! E aí em 2018 eu comecei a dar meus primeiros treinamentos. Presenciais, em 2018, 2019, meus primeiros treinamentos presenciais. E aí, em 2019, eu vi que eu podia ir para o digital. Então, foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos no digital. Certo. E aí, eu fui indo para o digital. Com a consultoria. Paralelo. Até e a loja então, também. A loja estava sendo só física ou você chegou a vender alguma coisa da loja no digital? Não, a loja era só física. Só física. Certo. Só física. A gente vendia pelo Instagram, só que na época a gente fez uma análise de mercado e a gente viu que não justificava abrir um e-commerce para a loja na época. A gente pensava era em abrir várias outras unidades e não ficar só com uma. Mas aí a gente não abriu a loja. Mas aí a tua primeira venda no digital então foi com um cosmético? Não, minha primeira venda no digital já... Ou foi com consultoria? Sim, se a gente for parar para pensar pelo Instagram, né? Pelo Instagram a gente vendia pro Brasil inteiro. A gente fazia até algumas vendas para fora do Brasil. A gente enviou produto para Portugal, já enviamos produto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o país de fora que normalmente mais comprava da gente. Porque é bom falar disso pro pessoal, porque você pegou uma loja de cosméticos, entrou no digital... Sim. Independente se criou ou não e-commerce, mas você colocou ali seu Instagram, vendeu, fez sua primeira venda com cosmético, continuou com a consultoria, fez a venda da consultoria também, começou pelo Instagram também. Não, começou com boca a boca. Com boca a boca, depois eu fui para a internet, e aí quando eu fui para a internet eu comecei a vender consultoria pelo Instagram também na época, e depois eu abri meu site, eu criei meu site, e aí joguei meu site no Google e começaram a aparecer clientes pelo Google. Hoje eu te falo que pelo Google, na época que eu vendia consultoria, era por onde eu mais vendia. Caramba. Pelo Google.
Mas isso mais de algum local específico? Não, Não. não. Variava. Variava. Tá. Variava. E nessa época também, por causa do meu site, começou a aparecer muita gente procurando minhas palestras. Então Nossa, eu comecei que- a fechar palestras também por causa do meu site. Foi vindo. Foi vindo. O digital foi vindo. Foi vindo até que chegou a um ponto que eu falei, eu preciso entrar nesse mundo do digital, não tem como eu não entrar. Cara, isso é incrível, porque você não precisou ficar pensando tanto no teu. Não, meu primeiro passo vai ser esse. Depois, se planejando tanto, né? Você foi mais no flow, foi sentindo. E de certa forma, até. Não Acho que sei foi se a- você acredita nisso, mas você foi beneficiado, né? Você ganhou uns presentes ali de. Poxa, de. Caramba, você tá no caminho certo, você ganhou. Vem cá, você tá fazendo tão bem consultoria, deixa o pessoal conhecer mais a sua consultoria. E aí, de forma orgânica, que muitos também ainda não duvidam um pouco disso, né? De que o orgânico funciona. E o orgânico Sim. funciona demais. Até hoje o orgânico funciona. Eu estudo muito sobre o digital hoje, sobre marketing digital, sobre vendas online, muito sobre isso, sobre tráfego e tudo. E eu vejo que o orgânico ele ainda funciona. Só que ele já não funciona mais da forma que era antes. As pessoas elas precisam se adaptar para a nova realidade. E não só as pessoas que estão no digital, as pessoas que qualquer pessoa que tem qualquer tipo de negócio precisa se adaptar para as novas realidades. Sim. Porque senão essa pessoa vai ficar para trás. Porque não significa que algo que deu certo durante 20 anos, durante 10 anos, durante 15 anos, que vai continuar dando certo de agora para frente. E quanto mais eu estudo sobre inovação, sobre mercado, sobre crescimento, sobre marketing mesmo, sobre o mundo da internet, mais eu vejo que cada vez faz mais necessário inovação. Cada vez faz mais necessário as pessoas estarem acompanhando quais são as tendências. Principalmente também as tendências relacionadas ao forma de consumo. Forma de consumo. Bom. E o digital entra muito nisso, né? Sobre a forma de consumo. Porque total. hoje todo mundo está consumindo aonde? Total. Está consumindo ali no celular. Mas não, isso também não significa que marketing sem ser na internet não funcione. Porque funciona. Funciona muito bem se você souber vincular os dois. Se você casa o físico, o marketing físico com o marketing online, uma empresa ela tem tendência muito mais de crescer. Perfeito. É o match perfeito. Isso na sua consultoria, eu fiquei até curiosa. Quando você desconhece o negócio, como que você começa a consultoria? Bom, hoje em dia eu praticamente não faço mais consultoria, porque eu dedico muito mais à parte de educação. Sim, a parte de educação, que é para que eu, igual eu falei, eu consigo impactar mais pessoas ao mesmo tempo. Então, mas eu sempre fazia diagnóstico primeiro. Por quê? Para entender qual era o contexto que aquela empresa estava inserida. Depois que eu entendia qual era o contexto que aquela empresa está inserida, aí que eu começava a falar o que ela precisava fazer. Porque se a gente for parar para pensar em gestão, por mais que os negócios, todos os negócios são diferentes, você pode ter duas lojas, uma do lado da outra, que vende os mesmos tipos de produtos, que elas vão ter sim, particularidades diferentes. Todo negócio, nenhum negócio ele é 100% igual. Mas por mais que cada negócio tem sua particularidade, tem as suas dificuldades, tem suas coisas boas dentro do negócio. Quando a gente fala sobre gestão, a gestão ela tende a ser a mesma. Principalmente que existem milhares de ferramentas diferentes de gestão. Então, quando a pessoa ela acha qual daquelas ferramentas que vai funcionar no negócio dela, ela não precisa fazer muito diferente a gestão daquilo ali. Ela só precisa continuar aquilo. Ela não precisa ficar... eu quero inovar na forma, por exemplo, de precificar um produto. Não, você não precisa inovar. Você só precisa entender, adaptar aquilo ali à sua estratégia e ver o que vai se enquadrar mais para você ali. E aí você dá seguimento naquilo. Não precisa ficar reinventando a roda. Precisa reinventar a roda na hora. Isso é uma coisa que os empreendedores pecam demais, né? Como vem muito do mesmo ali, acabam querendo sempre estar inventando a roda, né? Nessa busca eterna de, não, eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. A roda a gente reinventa quando a gente está falando da forma como a gente vai mostrar as nossas soluções para o cliente. Aí você precisa reinventar a roda.
Agora, no fato de fazer a gestão, de fazer o controle financeiro, de fazer uma boa gestão de vendas, de trabalhar o RH interno, controle de estoque, isso daí não precisa reinventar a roda. É só fazer o que já está dando certo. Cara, a gente tem que fazer um podcast, Lucas, só sobre isso. Só sobre isso. E eu também adoro. A gente pode ficar aqui horas. Vou ficar aqui horas. Adoro. Pra mim é um prazer falar sobre isso. Não, porque eu vejo que tem muitas dicas. Questão de gestão é uma das maiores dores dos empreendedores. Sim. Uma coisa também que eu acho que é importante, assim, falar, porque eu vejo muito isso, é que tem muito dono de negócio que ele não entende que ele é dono de um negócio. Ele quer fazer o quê? Isso acontece também muito no meio digital. O que ele quer fazer? Ele quer simplesmente trabalhar ali, vender para ter o dinheiro e ele conseguir curtir a vida dele. Só que ele não entende que ele mesmo fazendo isso, ele tem um negócio. Um negócio, ele sempre vai começar a partir do momento em que você vai vender alguma coisa, ou sua hora, ou se não um produto que você tem, ou seu serviço, que você vai receber daquela pessoa e que aquela pessoa não te contratou como CLT. Então, todo mundo que vende alguma coisa, por exemplo, se tiver uma pessoa que vende uva na esquina, igual eu fiz quando eu era pequeno, essa pessoa, ela é um empreendedor. Ela tem um negócio, porque ela depende de clientes para ela receber o dinheiro e toda vez que ela recebe aquele dinheiro, ela precisa pagar alguma conta. Sim, exatamente. Eu estava pensando agora, a nossa própria comunidade, né? O The Unstoppable. Sim. Para algumas pessoas que estão fora do empreendedorismo, do digital, é difícil de explicar o que é a comunidade, porque a gente não vende algo palpável. Físico, palpável. A gente não vende um copo, né? E nem algo que você consiga explicar em uma palavra. Sim. O que você está vendendo? Você vai vender uma comunidade? Como assim? Você vai vender pessoas? O que você faz? As pessoas não entendem. É complexo até de explicar. E entra justamente nessa parte que você está falando, que a gente não vende só produtos. E aí você tem que entender melhor o que você está vendendo, entender melhor as pessoas, que inclusive você comentou que você... Qual o nome que você tinha comentado sobre esse entendimento da personalidade? Pessoas, de personalidade. Chama Eneagrama. Eneagrama. É uma das ferramentas relacionadas à personalidade mais incrível que eu já vi na minha vida. Porque o Eneagrama, ele fala que existem 9 tipos diferentes de personalidade. Esses 9 tipos, eles são associados aos 9 pecados capitais. Por que 9 pecados? Porque antigamente não eram 7, eram 9 pecados. Ah, é? Quem foi que tirou 2? Não sei. Alguém tirou 2 dali. Mas eram 9 pecados capitais. E aí, todo mundo passa por todos esses 9 diferentes tipos de personalidade todos os dias. Só que existe uma dessas personalidades que as pessoas gostam mais de ficar. E aí, dependendo desse tipo de personalidade, dessa casinha, vamos chamar as personalidades de casinha, que as pessoas gostam mais de ficar, vai determinar muito de como elas vão agir. Então, o Eneagrama, ele é uma excelente ferramenta para todo mundo que quer se autoconhecer, saber por que faz as coisas e age daquela forma, como também o Eneagrama é uma excelente ferramenta na hora de contratação. Você não pode julgar as pessoas quando você for contratar alguém com base no perfil dela. Isso é errado. Mas você já entende, muitas vezes, como que aquela pessoa ela vai se comportar. Por exemplo, um dos perfis do Eneagrama, que é o tipo 5. O tipo 5, ele tende a ser aquela pessoa que é mais retraída, mais introvertido, que gosta de ficar mais quieto. Então, essa pessoa, ela faz o quê? Normalmente, ela gosta de ficar na frente dos computadores. Então, são pessoas que você não vai contratar um perfil desse para venda. Porque essa pessoa ela vai ter um pouco de dificuldade ali de se expressar na hora da venda. Apesar de que a pessoa, quando ela é mais retraída, ela se vende como uma pessoa mais retraída. Muitas vezes, ela não percebe isso. Mas ela tem orgulho de que todo mundo saiba que ela é uma pessoa mais retraída, que ela é uma pessoa mais quieta. Então, se vende assim. Então, normalmente, tipo assim, se tem uma tia que tá com problema de computador, ela vai em qual? Vai naquele sobrinho que tá
falando demais ou vai naquele que fica na frente do computador? Ela vai naquele que fica na frente do computador. Exatamente por isso, porque ela se vende assim. E aí o Enneagrama ele explica muito isso. Então o Enneagrama é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento, como também é uma excelente ferramenta para você compreender as pessoas que estão à sua volta. Eu vejo que é muito importante, até mesmo quando eu fui olhar, a gente bate um pouco nessa dualidade de entre quem eu normalmente sou para os outros e quero ser para os outros e quem eu realmente sou. Sim. Porque tem o Lucas que tá aqui, né? E tem o Lucas que é o Lucas, que tá ali com a sua família, que tá ali para os parentes, para os amigos. E nessa hora de você se reconhecer, né? É importante você saber que você tem, né, diversas personalidades, que assim como você falou, você tem dias que você escolhe uma personalidade ali. Tem dia que você quer ficar mais quietinho, agora tem dia que você quer ficar mais... Gosta mais de ir para uma farra, para fazer um negocinho. É normal do ser humano. Mas é muito interessante que a gente consegue colocar em qualquer... No negócio, na vida. Sim. O autoconhecimento é muito importante. Eu acredito que todas as pessoas deveriam se preocupar com isso. Com autoconhecimento. Até pra gente tentar ser um ser humano melhor. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. E é normal na vida errar e todo mundo vai continuar errando. Só que a grande questão é, você está consciente do seu erro? Ou não? Você sabe que você errou? Você quer continuar errando na mesma coisa ou não? Ou se de agora para frente você vai se propor ou tentar fazer diferente? E aí o autoconhecimento ele traz justamente isso. As pessoas refletirem mais sobre elas mesmas. Sim, você buscar o seu diagnóstico, né? Buscar o seu diagnóstico. Até porque é muito difícil separar a pessoa do empresário. Total. E assim, você vê que o Enneagrama, quando que ele entrou na tua vida? O Enneagrama entrou na minha vida em 2015. 15. 15. Onde que você estava em relação ao teu business? Na época eu não tinha negócio. Na época eu trabalhava como CLT. Você estava buscando ainda... Eu estava ainda com aquela chama... Eu vejo que é nessa hora que o autoconhecimento vem, que você tem que buscar, que você tem que continuar ali, que vai surgir uma luz, que as portas vão se abrir. Exatamente. E você vê que fez diferença na sua vida. Fez muita diferença na minha vida. Muita diferença. Inicialmente eu fui procurar o Enneagrama como uma ferramenta para entender os outros. Até que o momento que eu vi que a pessoa que eu mais ia entender era eu. E você tinha que se entender para entender as outras pessoas. Exatamente. Que eu tinha que me entender para entender as outras pessoas. Cara. E aí depois, o Enneagrama me ajudou muito para entrar nesse mundo de negócios. Porque eu comecei a ver que muitas das falhas que eu tinha, eu poderia corrigir. Então o Enneagrama ele casou muito para mim. Assim. E que não são determinantes, né? Para o resto da tua vida. Que... A gente pode mudar hoje, inclusive. Não precisa esperar para segunda-feira, né? Sim, sim. E tem um tio meu que ele fala uma frase que... Ele falou isso comigo há muitos anos atrás. E eu devia ter uns 17, 18 anos que ele falava assim comigo. Tudo que a gente vai escrever, a gente tem que escrever de lápis, não de caneta. Porque se for necessário, a gente apaga muito bom. Reescreve. Muito bom. Reescreve. Falando em escrever, fala para o pessoal um livro que você goste, que te inspira. Um livro, vou falar 3. 3? À vontade. O primeiro livro foi o Trabalho 4 horas por semana. Massa demais, gosto. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheci esse livro, ele mudou muito a minha visão de como que o mundo poderia ser. Porque, igual eu falei, antigamente a gente achava que tinha que ser formatado igual a escola, ela nos molda, e as universidades também. Quando eu conheci esse livro, eu já estava empreendendo, eu já estava na época com 3 negócios, e eu vi que o mundo poderia ser de maneira diferente, que não era assim, que eu não ia ganhar dinheiro trabalhando árduo, trabalhando duro o dia inteiro, que eu ia ganhar dinheiro se eu trabalhasse com a cabeça. Se eu pensasse. Que se eu pensasse, se eu estudasse, aquilo ali ia ser o que ia me trazer dinheiro. E não ficar executando sem parar. E aí esse livro abriu muito minha mente. E abriu minha mente, inclusive, de que não existe barreira no mundo.
Talvez hoje a barreira tá lá fora, no espaço. Mas aqui dentro não existe barreira. Total. E as pessoas, principalmente no digital, têm muito de... Não, mas eu trabalho 12 horas por dia. E não tem a menor vergonha de falar isso. Enche o peito pra falar que trabalha 12. Sim. Mas se você chegar e falar que você trabalha 4... Que isso, o Lucas tá me ferindo. Como assim? Você não trabalha 4. Então o que você faz? Você nasceu de berço de ouro. Pois é, só pode, né? Ganha na Mega Sena. Aí você começa a ficar com vergonha de falar que você não trabalha... Que você trabalha menos, que você tem tempo para ir pra praia, por exemplo. Sim. Você passa a não querer mais falar dessas coisas. É impressionante, assim, como que a gente acabou moldando as pessoas, né? Sim. Todo mundo precisa seguir exatamente aquele caminho. E as pessoas, elas realmente têm muito orgulho de falar que elas trabalham 12, 14 horas. Sendo que, se a gente for parar para pensar, a pessoa, quando ela trabalha muito tempo assim, ela está deteriorando o quê? A saúde dela. Total. Que precisa ter um equilíbrio. Equilíbrio que foi muito duro para mim também começar a ter. Ainda tô tentando, não tô no nível perfeito ainda. Mas, Lucas, eu vejo que é uma busca constante. Até se você for ver David Goggins, é constante, é todo dia, é só por hoje. É só por hoje que a gente tem que fazer, né? Todo dia, exatamente, só por hoje. Igual hoje de manhã eu me forcei a ir pra academia. Estou em outra cidade, completamente diferente, mas eu me forcei para academia. Porque se eu também tenho esse objetivo que é relacionado à minha autoestima e à minha saúde, eu preciso levar isso a sério. Sim. Eu vejo assim que o homem, no caso, né, no seu caso, o homem ele precisa disso, ele precisa sentir orgulho dele, ele precisa ser ali o alfa, né, tá bem com a autoestima dele, a mulher também, claro. Sim, mas você precisa estar bem com a tua autoestima, até mesmo para você poder cuidar não só do teu negócio, mas da tua esposa, teus filhos. Filhos eu ainda não tenho, não. Não? Falei sem querer, assim. Vai demorar um tempinho. Não, mas assim, a saúde é muito importante. Fico feliz de ouvir isso. Eu sou adepta total a esporte, atividade física. Se puder também, a gente no episódio com Elal, a gente pudesse, ficava o dia inteiro falando disso também. Mas a saúde pro Lucas Coelho, ela foi um ponto determinante. Se você estivesse ainda dando consultoria, você indicaria, como que você falaria para uma pessoa que não, olha, isso aqui... Se você quer empreender, isso aqui também tem que estar. Tem que estar. E a saúde ela é muito importante. Durante muito tempo eu deixei isso de lado. Mesmo depois que eu li o livro, trabalho 4 horas por semana, eu deixei minha saúde de lado. Porque eu ainda estava ali. Demorei um tempo para conseguir assimilar. Acho que só foi depois que eu consegui ler esse livro pela segunda ou terceira vez que eu consegui assimilar realmente, poxa, eu preciso focar. O que você acha que fez você implementar? Foi chegar próximo da exaustão. O ser humano é fogo. Que eu continuava nesse ritmo frenético, sem conseguir parar, e cada vez, e dormindo menos, e sem fazer exercício, e comendo mais mal, e fui entrando naquela bola de neve, até o momento que eu não aguentei mais. Simplesmente eu precisava parar. E que eu não conseguia mais fazer quase nada que eu fazia antes. E isso foi me consumindo muito, assim. E aí eu olhava no espelho, eu não gostava do meu corpo. Meu cabelo começou a cair. Estresse. Meu cabelo começou a cair. E aí eu olhava e falava assim, poxa, como é que eu deixei chegar nesse ponto? E aquilo ali ia me dando uma tristeza. Fica macerando ali, né? E aí você fica remoendo aquela questão, e fica remoendo. E aí foi nesse ponto que eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso dar uma volta por cima, eu preciso voltar a praticar esporte. Eu sempre amei praticar esporte minha vida inteira. Fiquei praticamente 5 anos sem fazer nada. Então... Caramba, 5 anos. Fiquei quase 5 anos. Só nisso, de trabalho. Aí lazer, final de semana, mas não era todos os finais de semana. Aí o lazer se torna comer besteira também. O lazer se torna comer besteira. O lazer se torna
tipo, ficar sem dormir para assistir filme, ficar sem dormir porque tá em festa, em algum lugar assim, até o momento que eu cheguei, não, preciso dar uma maneirada. Então, esse livro, para quem ainda não leu, leia. Leia. Qual os outros 2 que você falou? Os outros 2, aí já são livros que eu acho, assim, sensacionais para todo mundo que está no mundo do empreendedorismo. O primeiro é o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaffer, e o segundo livro dele, que é o Detector de Verdades do FBI. Esse muito bom. Sensacional. Adorei que você trouxe livros diferentes. É muito chato ficar só ouvindo os mesmos livros, né? As pessoas só falam os mesmos livros. Segredamente Milionário. Pai rico, pai pobre, você tem que ler. Desculpa, gente. Não é possível que não tenha outros livros, né? Mas muito bom. Esses 2 livros, eles são assim, para todo mundo que está inserido no mundo de vendas, ou que quer entender sobre a personalidade humana, precisa desses livros. E tem uma parte muito importante que eu vi nesse livro, que foi assim, me marcou, que aí já é no Detector de Verdades do FBI, que é melhor do que o Manual de Persuasão. O Manual de Persuasão é mais famoso, mas o outro é muito melhor. Bom. Que ele fala o seguinte: as pessoas, quando as pessoas são introvertidas, elas precisam da solidão, de ficar sozinho, para recarregar as energias. Já as pessoas, quando elas são extrovertidas, elas precisam estar no meio de várias pessoas para conseguir recarregar as energias. Então, assim, essa frase desse livro marcou minha vida. E eu comecei a parar a pensar, poxa, é uma verdade do mundo. É impressionante. Quando o extrovertido se isola, ele murcha. Né? Ele murcha. E eu acho que isso também foi um dos pontos que me fez chegar a essa exaustão. Porque, por mais que eu sou muito calmo, eu sou extrovertido. Eu gosto sempre de estar no meio de pessoas. E esse excesso de trabalho me isolou. Então, como esse excesso de trabalho ele me isolou, o que aconteceu? Eu murchei. Caramba. E que música que o Lucas escuta pra não ficar tristinho, murcho, que te levanta? Crazy Little Thing Called Love e Don't Stop Me Now, do Queen. Show. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu amo Queen. Via muito, demais. Nossa senhora, é um show, um fenômeno no palco. Essas 2 músicas, sempre que eu vejo que eu tô um pouquinho mais murchinho ali, aí eu vou lá e começo a escutar elas e elas sempre me animam. Sempre. Ai, nossa, que bom. E aí a gente já falou dos livros, falamos da música. Frase. É uma frase que... Também uma frase que me ajudou a mudar a forma como eu pensava do mundo. A frase é a seguinte: me dê um vendedor que estuda tanto quanto um médico, que eu vou te dar uma pessoa que ganha muito mais do que um médico. Essa frase eu escutei do Flávio Augusto alguns anos atrás e também me ajudou a mudar a minha visão, que eu parei e pensei, poxa, é verdade. Se eu estou no mundo do empreendedorismo, é minha obrigação estudar. E todo mundo que tem qualquer tipo de negócio faz parte do trabalho estudar. A pessoa que está no negócio, que ela é dona de um negócio, que ela está inserida no negócio, como, principalmente em cargos mais altos, cargos mais de liderança, é a obrigação dessa pessoa estudar diariamente, faz parte do trabalho. Não é porque tá vendendo infoproduto que não pode mais estudar, não tem pelo que contrário, mais estudar. A pessoa precisa estudar. E ela precisa estudar não só da área dela. Porque uma coisa que eu vejo também que é muito errado, eu vejo que, por exemplo, muitos dentistas, eles querem ganhar mais, o que eles vão fazer? Especialização em ortodontia, especialização em não sei o que de saúde. Médicos. Não, se ele quer ganhar mais, ele precisa aprender a vender. Ele precisa estudar outras áreas que ele não tem hoje um determinado conhecimento. Sim. É isso que vai fazer ele ganhar mais. É isso que vai fazer ele se organizar melhor. Total. Assim, eu vejo muito que essa área médica, né? Os médicos, os dentistas, até mesmo o próprio pessoal que está no digital,
eles começaram a se conectar mais agora. Não sei se você sentiu isso, mas tá tendo um boom, assim, desse match entre dentistas médicos e o digital. Eu vejo que agora que o pessoal está entendendo que que o dentista e o médico tem que saber vender, e a gente também tem que saber mexer, como tratar o ecossistema deles, né? Sim. Eu acho que foram dois fatos que aconteceram para isso. O primeiro, quando a gente começou a ter uma leva de influenciadores que eram dessas áreas. Uhum. E o segundo, quando eles começaram a ver que a concorrência estava batendo. Com certeza, sem a menor dúvida. A concorrência começou a bater ali, porque antigamente não se tinha muita escolha. Ou você ia no médico X ou no Y, você não tinha mais 37 mil médicos e o mundo ele não era tão conectado, onde era fácil você ir para outra cidade para ir no médico. Uhum. E a mesma coisa com empresas. Antigamente era muito fácil você abrir uma loja de calçados. Não era fácil, era mais difícil, só que em questão de logística e tudo mais. Mas não existia muita concorrência. Uhum. Então era relativamente mais fácil você vender. Sim. Agora, a partir do momento que você tem vários do mesmo, ou que a pessoa ela não precisa mais ficar focada só no ambiente dela ali, nas proximidades da cidade dela, esse mundo acabou. Acabou total. Aí a concorrência começou a bater na porta de todo mundo. Uhum. Então, ou a pessoa se adapta a isso, ou ela aprende que ela precisa começar a vender, ou ela precisa aprender a vender, ou senão ela está fora do mercado. Não, e consegue fazer uma ligação muito, muito bacana, né? O dentista, o médico, se eles quisessem, eles conseguem, por exemplo, fazer a própria venda de alguns produtos que eles mesmos trabalham, que conhecem muito bem, melhor do que qualquer pessoa do digital, né? Você pode dar mais sugestões até do que eu. Você como infoprodutor, a gente nem falou muito disso, mas qual tua área, o que tu enxerga para esse ano de 2023, você como infoprodutor? O que eu enxergo, eu como infoprodutor? Eu enxergo que eu vou conseguir impactar mais pessoas, que eu vou conseguir chegar em mais pessoas esse ano. Então, como todo empresário, planejamento estratégico, como que eu vou crescer, qual que vai ser o caminho que eu vou para crescer mais. E todos os meus infoprodutos hoje, eles são na área de gestão. Todos na área de gestão. Ou gestão, ou vendas, ou gestão financeira, ou alguma coisa dessa área. Todos. Cada um focado, por exemplo, em um tipo de público diferente. Eu tenho um curso que é específico para quem é MEI, que eu vou ensinar gestão para quem é MEI. Muito bom. Tem um curso que é para quem já tem uma grande empresa e quer vender mais, que é para ensinar, principalmente talvez os funcionários, os colaboradores a vender mais. Então tem vários produtos desses, tudo na área de gestão. Porque eu sou um pouquinho apaixonado por isso. Eu sou um pouquinho. Mas aí você tinha comentado comigo que você... Qual tipo de lançamento? Você não faz mais lançamento? Não faço mais lançamento. Tá ali só... Não tenho pavor de lançamento. Apesar Por de quê? Estão tentando me convencer de voltar para isso, porque meu primeiro lançamento foi um fiasco e eu perdi muito dinheiro. Isso é importante. Prefiro nem falar a quantia. Nem eu fui naquela questão do 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7. Então, se eu investir mais dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou fazer mais dinheiro. 7 em 7. Mas deu um pequeno rombozinho, sabe? Deu. Cara, se quiser, a gente nem precisa falar mais disso. E aí eu desisti de lançamento nessa época. Só que eu não desisti de continuar no digital. Porque eu percebo que muitas pessoas que entram nesse mundo de lançamento, na hora que eles entram a primeira vez, que eles tomam o primeiro baque, eles desistem. Já desistem. Já desiste, já acha que aquilo ali não funciona. Eu não desisti. Mas você vê, eu percebi assim que na tua história você foi muito persistente. Sim. E a persistência, ela tem que ser uma característica, na minha visão, não só do empreendedor, mas das pessoas de uma forma geral. Sim. Porque até mesmo os autores de best-seller, eles... A maioria, se você for ver as histórias, eles colocaram os livros em mais de 18 editoras e ninguém aceitava o livro. E aí a única que aceitou, boom, Sim. 250 milhões de dólares. Então, assim, eu vejo que as pessoas não podem persistir. A tua história fala muito disso. Que sem querer você persistiu
e conseguiu ali buscar a tua essência que você estava perdendo quando você foi lá no direito, botou o pezinho e voltou. Sim. Não foi? Sim, sim. E é realmente isso. Eu acho que a vida de todo mundo que consegue crescer é a persistência, sabe? As pessoas que desistem fácil, elas já desistiram antes de começar. Uhum. Eu até escutei uma frase hoje que eu achei muito interessante, que era o seguinte. Tinha um rapaz que estava em cima do muro, e aí de um lado estavam cheios de anjos falando assim com ele, vem, 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 vem. E do outro lado tava os demônios jogando baralho. Não falava nada. Aí os anjos, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aquela pessoa que estava em cima do muro, ela ficou assim, tá, eu tô em cima do muro. Por que um lado tá me chamando e o outro não? Aí que o demônio virou pra ele e falou assim, quem tá em cima do muro já desistiu, já é meu. Muito bom, muito bom. Sensacional. Isso dessa frase de manhã. Eu já tinha escutado, eu escutei em algum podcast, não me recordo agora onde, mas depois a gente pode até pesquisar para dar os nomes aos bois, né? Sim, sim. Mas me diz, o que o Lucas de agora falaria pro Lucas jovem? Estude, pesquise e não desista. Muito bom. Estude, pesquise e não desista. Porque eu acho que eu demorei a entrar no mundo do empreendedorismo, exatamente porque eu não sabia qual caminho que eu deveria tomar. Se eu tivesse talvez estudado mais, se eu tivesse persistido mais nessa chama e não tivesse ignorado essa chama, eu teria entrado muito antes. Poxa. Muito antes. E lembrando que se você quer vender mais, qual o passo que a pessoa tem que dar? Estudar mais sobre vendas. Isso é fato. Se a pessoa quer vender mais, qual o passo que ela tem que dar? Mais um. Estudar mais de novo sobre vendas. Então, assim, gente, e colocar o seu produto lá na Perfect Pay. Você também consegue vender mais. Sim, sim. E pode também procurar o Lucas Coelho. Pode procurar também, né? Que eu vou ajudá-lo. Com certeza. A gente vai deixar o Instagram do Lucas tudo ali embaixo, bonitinho. Sim, sim, sim. Meu novo Instagram. Lucas, muito obrigada. De coração, assim, foi muito bom ter você aqui. O papo fluiu demais. O papo fluiu antes da gente fazer o podcast. Começou ontem, né? A gente começou, já tava fazendo podcast no WhatsApp. Muito obrigada de coração. Queria também agradecer a Perfect Pay. Queria agradecer também a Educalibras. Eu prometo, vou me comprometer aqui, eu prometo que no próximo episódio eu vou agradecer vocês em Libras. Vou tentar ver se eu também consigo fazer com que o convidado aprenda também. Né? Justo, sim, né? Sim, sim. Poxa, muito obrigada. Eu que agradeço aí por você ter me chamado. Eu fiquei muito feliz na hora que você me chamou. Eu falei, não, eu vou. Gratidão, gratidão. Tchau, gente. Até a próxima. Fica aqui o DayuCast.